Sejam muito bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas, hoje para falar sobre dois assuntos, delegação de acesso e identidades federadas. Meu nome é Marco Simplício, sou professor na Escola Politécnica da USP. O objetivo aqui é falar essencialmente sobre duas tecnologias, o OAuth 2.0 e o OpenID Connect. Ambos são utilizados para a delegação de acesso a dados. No caso do OAuth 2.0, dados quaisquer, no caso do OpenID Connect, dados de identidade em particular. É importante, para diferenciar um pouco do que a gente discutiu até agora, que ambas as tecnologias não foram construídas para serem peer-to-peer, né, entre usuários finais, não é a máquina do usuário necessariamente que roda o OAuth 2.0 ou OpenID Connect. Mas ambos têm como cenário de fundo cenários amplamente distribuídos, né, os dados distribuídos em vários locais e uma tentativa de integrar esses dados. Então, eles podem sim ser utilizados para a construção de sistemas com elevado grau de descentralização. Então, é bom conhecer a tecnologia, né, antes de começar a sair reinventando a roda num cenário em que você precisa fazer essa delegação de acesso, essa integração de dados em diferentes locais. Então, vamos a elas. Vamos ao cenário, primeiramente. Eu falei que é um cenário altamente distribuído. Que cenário é esse? Bom, os dados hoje dos usuários que estão na internet, eles são meio que espalhados em vários lugares. Os dados médicos costumam estar lá no hospital, em laboratórios que fazem aí alguma análise clínica, as suas informações financeiras ficam em bancos, em corretoras, seguradoras, na Receita Federal, obviamente, que recebe o compilado. Fotos costumam ficar em redes sociais, arquivos pessoais locais, alguma plataforma específica para fotos, registros profissionais ficam com a sua empresa, eventualmente em algum local, sei lá, Ministério do Trabalho pode ter alguns dados específicos, INSS, registro de nascimento, os bens registrados no seu nome costumam ficar em cartórios, jogos, filmes costumam ficar em plataformas de entretenimento, enfim. É uma bagunça, né? Os seus dados estão espalhados por vários locais. E aí o problema todo é que esses locais não se integram, né? Normalmente você tem que recriar registros, por mais que sejam os mesmos dados já registrados em algum lugar, você tem que recriar em outro lugar o tempo todo. Isso acaba gerando silos de informação, não dá necessariamente para pegar os dados de um lugar facilmente para importar para outro lugar. E o objetivo de usar as tecnologias que a gente vai discutir aqui é exatamente essa integração, né? Facilitar o acesso a esses dados ainda de forma controlada, com algum grau de segurança. E qual que é o papel do OAuth nesse cenário? Bom, ele permite fazer delegação de acesso. O nome OAuth é de Open Authorization, embora Authorization não é exatamente o foco dele, é muito mais delegação de autorização para acesso, talvez devesse se chamar ODeleg, mas o OAuth é mais fácil de pronunciar, então sem reclamações aqui com relação ao nome. O que ele faz? Ele permite que o usuário permita um sistema qualquer R, acesse os dados desse usuário, armazenados no sistema S, sem que para isso o usuário precise entregar as credenciais dele. Então, por exemplo, um médico poderia acessar as minhas informações que estão num laboratório qualquer sem que eu tenha que entregar a minha senha nesse laboratório. E eu posso também controlar quais são as informações que vão ser acessadas, né? Não precisa ser absolutamente tudo, né? Se eu entregasse a minha senha, não tinha muito o que fazer. Mas por meio de delegação de acesso controlada, dá para entregar acesso apenas a um conjunto específico de dados. Isso é feito por meio de tokens de autorização, né? O laboratório, nesse caso, nesse meu exemplo, ele receberia um documento assinado dizendo, não, o Marcos deixou esse acesso acontecer a esse conjunto específico de itens. E aí o laboratório pode entregar, né, sabendo que está tudo certo, né, que eu de fato autorizei. Ele foi projetado, o OAuth foi projetado para ser utilizado em cenários web, com HTTP, ou melhor, com HTTPS, com segurança para transferência entre esses tokens. A versão atual dele é a 2.0 e a especificação está aqui, é RFC 6749, se vocês quiserem dar uma olhada, e tem um vídeo introdutório em inglês que pode ser interessante também ali no YouTube. Algumas referências que podem ser interessantes, tem mais referências no final, nos slides. Tem algumas referências interessantes, você pode dar uma olhada. Vamos ver esse negócio funcionando na prática. Vamos lá. Primeiro, sem OAuth. É um cenário que motivou a existência do OAuth em si. Suponha que você está navegando na web e você quer imprimir algumas fotos. Tirou aí, armazenou em alguma rede social e você queria imprimir, criar um álbum com as suas fotos preferidas. E aí você vai no site, que faz a impressão de fotos, e ele pede para você para entregar os dados.
Você pode, né, baixar no seu computador, enviar para esse site, mas, poxa, muito trabalho, já está armazenada na web, né? Por que diabos eu preciso fazer esse passo a mais? Vou dar acesso diretamente à plataforma, né? Tem muitas fotos, não quero ficar gastando disco com isso. Então, tem aqui essa opção, né? Ele permite importar fotos do Picasa, por exemplo, né? É um serviço descontinuado do Google. Tá? Quando foi gravado esse vídeo já estava descontinuado, mas enfim, aproveitei aqui porque é parte de uma referência que está também no final, né? Dos slides. Ele fazia com Picasa, né? Pelo saudosismo ao Picasa, resolvi manter. Então, permite importar do Picasa os dados. E aí quando você clica, né, ok, vou importar do Picasa, ele, ok, você quer pegar do Picasa, não tem problema nenhum, me entrega seu usuário e senha do Picasa que eu vou lá e acesso. E eu prometo, sou bonzinho, eu não vou fazer mau uso da sua credencial para acessar o Picasa, ou se você utiliza a mesma senha em outros locais, eu também não vou acessar esses outros locais, não vou acessar sua conta bancária, não vou acessar seu e-mail, eu sou bonzinho, fique em paz, pode me entregar seu usuário e senha. Bom, qualquer usuário minimamente desconfiado, que já tenha tido aulas de segurança da informação, vai desconfiar, não vai querer entregar, mas, enfim, pode dar um presentinho aí, dá uma cerveja, o cara fica mais maleável nesse cenário e pronto, ele entrega o usuário e senha. E ao entregar o usuário e senha, o site faz o que ele promete, né? Espero que só o que prometa. Acessa todas as informações que estão ali no Picasa, né? Sem controle nenhum do usuário. E, bom, ele pode fazer mau uso dessas informações, obviamente, a qualquer momento, ou que seja, sua senha agora está armazenada em outro local, pode ter um vazamento nesse local e você perdeu o controle sobre o acesso. Bom, mal, ruim, não é uma boa. Eu sei que cerveja funciona para ajudar as pessoas a reduzirem o filtro de segurança e fazerem acessos, entregarem mais acesso do que deveria, mas o Alt é melhor do que Duff, é melhor do que cerveja, para conseguir convencer os usuários a, com segurança, entregar os direitos de acesso a algum conjunto de dados, né? A delegação de direito de acesso. Como é que vai funcionar aqui? Vou mudar um pouquinho o cenário com o Alt agora. Mesma coisa, quero importar os dados do Picasa, mas quando eu clicar no serviço ali, no link do Picasa, ao invés de o site me pedir a senha do Picasa, ele simplesmente me redireciona para o Picasa. Estou no Picasa para entrar com a minha senha, para me logar no serviço do Picasa para poder fazer a entrega, enfim, dos direito de acesso à minha conta dentro do Picasa. Ou seja, aqui muito diferente do cenário anterior, eu não estou entregando a minha senha a ninguém, a não ser ao site onde a senha de fato está registrada, onde eu tenho um usuário cadastrado. Então, faço o login ali, normal. E essa requisição, ela vem, esse redirecionamento para o site do Picasa, ela vem acompanhada de informações que são o que o Printfest, né, o site de impressora, ele está solicitando. E aí ele pode me mostrar, né, o Picasa sabe o que está sendo solicitado, por que eu fiz aquele login ali. O Picasa, no caso, o Printfest está pedindo ao Picasa coisas seguintes: o meu perfil, foto do meu perfil, meu e-mail e as fotos correspondentes. E eu posso negar, autorizar, eventualmente eu posso selecionar o que eu vou entregar ou não, né? Não, pode pegar as fotos, mas nada de perfil, e-mail, nada disso. Ou fotos específicas que podem ser entregues, né? Aí vai depender do serviço. No caso aqui do Picasa, o que ele vai me mostrar que eu posso querer entregar ou não. E aí, uma vez autorizado, o que vai acontecer é eu redireciono, né, eu sou o redirecionado, meu navegador volta para o Printfest, e vai acontecer uma mágica por trás, que eu vou mostrar já já que mágica que é, em que o site carrega as fotos. Né? Ele vai lá conversar com o Picasa, pegar as fotos correspondentes e uma vez carregadas, tudo certo. E perceba que em nenhum momento eu entreguei para o Printfest as minhas credenciais. Eu entreguei as fotos que eu queria que o Printfest tivesse acesso para poder fazer a impressão, não absolutamente a tudo. Essa que é a ideia do OAuth, garante uma segregação, por mais que os dados estejam em diferentes locais, se um usuário quiser pegar os dados de um local para entregar para o outro, ele consegue, vai funcionar bem. Como é que funciona isso? Né? Qual que é a mágica por trás do OAuth? Bom, primeiro tem que entender um pouco os papéis aqui que aparecem no OAuth, porque eu vou usar esses nomes ao longo da apresentação. Então suponha aqui que eu tenho uma empreendedora, né, para não ficar usando Alice e Bob o tempo todo, estou usando Clara e Marcos agora, né, C de Clara e Marcos porque sou eu.
Tem dois sites que querem integrar-se e fazer acesso aos dados que estão um no outro, né? Então ali a Clara é a dona do Printfest e ela quer conseguir pegar dados lá no Picasa, que é um serviço controlado pelo Google, né? Quando ele ainda existia. E tem os usuários, né? Os usuários do Picasa, ali no caso eu, Marcos, tenho fotos no Picasa e quero permitir que o Printfest, eventualmente, né, vou permitir que o Printfest faça esse acesso. No cenário do OAuth, o nome que cada um desses elementos recebe é esse aqui. Quem quer acessar dados de um terceiro, conhecido como cliente, tem sempre um servidor de autorização, que é quem faz toda a gestão de senhas, de credenciais de acesso em si. Tem um servidor de recursos, que é onde efetivamente ficam armazenados os dados, então pode ter um único servidor de autorização para vários serviços distintos. Isso acontece, inclusive, com o próprio Google, né? Google Docs, Google Presentations, né? Spreadsheets, que é para planilhas, Google Planilhas, e por aí vai. E tem o dono dos recursos, que é efetivamente quem é o dono dos dados, né? Que estão armazenados no servidor de recursos. Então, o que vai acontecer para esse cenário aqui funcionar com essas entidades é o seguinte: passo 0. O cliente tem que se registrar junto ao servidor de autorização, para que ele possa eventualmente fazer o acesso no futuro. E aqui, perceba, é um contrato 1 para 1, né? É um contrato centralizado isso aqui. Simplesmente, quem quiser conversar com outrem faz uma colaboração, entra-se num acordo de qual que vai ser o identificador do cliente. No caso aqui eu usei Printfest como sendo o ID do cliente junto a esse controlador dos dados, né, o servidor de autorização e o servidor de recursos. Tem que estabelecer um segredo para autenticação posterior. Então, eu vou sempre fazer uma assinatura digital usando esse meu certificado, né? Então, você vai ver que as minhas requisições são válidas por conta da minha assinatura digital nessas requisições. E qual que é a URL, né? Um endereço web que identifica este cliente. Então, uma vez isso, né, os dois lados conhecem uns aos outros a partir desse momento, conseguem se autenticar, podemos fazer a delegação em si, né? Podemos interagir com o usuário. Então, aí que vem o passo 1, que é quando é feito o clique, né? O usuário clicou ali no Picasa e iniciou o processo de delegação para o site do Printfest. Então, o que vai acontecer com o Printfest? Primeiro, ele vai fazer o redirecionamento para o servidor de autorização, né, que vai avisar o usuário de quais são os dados que o cliente quer acessar dele. E como é que esse servidor de autorização sabe quais são as coisas que estão sendo solicitadas? Muito simples. Na URL de redirecionamento existe essa informação. Então o OAuth ele padroniza estes campos que vão dar a informação necessária para o direcionamento e redirecionamento do usuário. Então tem sempre o Client ID, que é quem está fazendo a requisição. Tem o escopo, em que são os dados que estão sendo solicitados. Então aqui no caso eu pedi perfil, e-mail e fotos. Os nomes não são necessariamente padronizados, tá? O OpenID Connect ele padroniza alguns nomes específicos, mas aqui é um dicionário qualquer, né? Você quer entregar jogos, pode colocar aqui jogos, não tem problema nenhum, né? O escopo é simplesmente nomes que os lá do servidor, né, de autorização de recursos entendem que podem ser solicitados. Simples assim. Então, pode ver que não tem nada de centralizado aqui. É simplesmente cada um define qual é o dicionário correspondente de dados, né, de acesso a dados que ele quer. E a URL de redirecionamento, né, Redirect URI, que é para onde, depois que o usuário se autenticar, autorizando ou não o acesso, o site ali que está concedendo autorização, no caso picasa.com, vai redirecionar o usuário. E tem o response type, que é o tipo de resposta que vai ser entregue, é o cenário mais comum por questões de segurança, que entrega-se simplesmente um código dizendo, foi feita a autorização aqui. Esse é o código. O código não é exatamente secreto, por mais que as conexões costumam ser via HTTPS, mas não tem ainda um token dando o acesso diretamente. É simplesmente um código que vai ser trocado por um token depois que este cliente garantir, né, provar que ele é ele mesmo. Então, esse que é o processozinho aqui de usar um código. Dá para fazer diretamente a entrega do token, tá? Mas o problema de fazer a entrega do token diretamente é que
nesse redirecionamento, simplesmente, o cliente nunca se autenticou junto ao servidor de autorização. Então, normalmente, é feito via código. E é isso. Então, o escopo ele diz quais são os recursos. Então, o cliente está querendo acessar e o usuário pode escolher quais ele quer deixar o cliente acessar e quais ele não quer deixar o acesso, né? Não quer autorizar o acesso. Então, para o cliente é essencialmente isso, né? Redirecionado para a página, que foi para a página original que foi solicitado o acesso e fica por aí. Então, quando é feito esse redirecionamento, simplesmente o cliente, né, que fez a solicitação, ele recebe esse código como parte da URL de redirecionamento. Então, em resumo, o que acontece é isso aqui: você fez uma requisição de autorização ao dono dos recursos e ele concedeu esta autorização usando um código correspondente. Para o usuário, acaba aqui a interação, né? Ele só vai ver no final quando aparecerem as fotos que ele autorizou, as quais ele autorizou o acesso. Por trás dos panos, o que acontece é que esse código ele é utilizado para o cliente se autenticar junto ao servidor de autorização. Então, usando aí a API do OAuth, né, tem toda uma especificação de protocolo, quais são as mensagens que são trocadas para fazer isso, né, como o usuário, né, o cliente, ele prova que ele é ele mesmo. O que vai acontecer é que ele apresenta o código, usa o segredo dele, que foi estabelecido lá no passo 0 com esse servidor de autorização para provar que é ele que está utilizando aquele código, né? E aí o servidor de autorização sabe qual código foi liberado para cada cliente, né? Para não deixar um cliente pegar o código do outro. E estando tudo certo, o servidor de autorização retorna com um token assinado digitalmente. Tem diferentes formas de construção desse token, mas essencialmente é um token do tipo JSON, né? Tem um conjunto ali de dados no estilo chave-valor e tem uma assinatura digital no final. Vou mostrar mais adiante a cara desse token. E depois desse token, o cliente pode finalmente bater lá no servidor de recursos. Então, conseguiu o token como parte desta interação com o servidor de autorização e agora ele usa esse token para falar com o Picasso. Ó, Picasso, eu estou querendo essas fotos aqui. Está aqui o token que me autoriza a acessar essas fotos. E o Picasso faz a verificação, né, obviamente, se esse token está correto ou não. Pode ser feito diretamente, se foi feita uma assinatura, por exemplo, ou se for um token opaco, né, o próprio Picasso não consegue interpretar aquilo, ele pode entregar para o servidor de autorização, o servidor de autorização verifica, vê que está tudo certo e fala, ó, beleza, esse token fui eu mesmo que emiti, manda ver, entrega as fotos correspondentes, ou não, né, bloqueia, ó, esse token aí, o pessoal está tentando te enganar, joga fora isso e ignora a requisição. Mas supondo que está tudo certo, né, no nosso cenário aqui, foi emitido pelo servidor de autorização, o Picasso entrega as fotos correspondentes que foram solicitadas pelo usuário, foi autorizado pelo usuário que o cliente, no caso o Printfest, queria acessar, né, para poder fazer a impressão depois. E acaba por aí. Então esse aqui é o último passo, né, o uso do token de acesso junto ao servidor de recursos para conseguir pegar os recursos protegidos. Aqui tem um resumão, né, de tudo por onde a gente passou, da requisição de autorização para o dono dos recursos que concedeu a autorização, o que permite que o servidor de autorização entregue um token de acesso e, finalmente, esse token de acesso sendo utilizado pelo servidor de recursos como uma prova, né, de que, de fato, aquele cliente podia acessar os recursos protegidos daquele dono dos recursos. Então, é assim que funciona o OAuth. Na prática, tem mais mensagens do que você necessariamente enxerga, né, como usuário. Parece que tem uma mágica, aí só redireciona e volta. Tá tudo certo. Esse aqui é o cenário completo. Inclusive, tem outros fluxos alternativos para facilitar, né, reduzir a carga cognitiva em cima do usuário. Por exemplo, se você já tiver entregue um token uma vez para um site, você pode entregar também o que é chamado de refresh token, um token de refrescamento, de renovação, de tal forma que ele pode, mesmo depois de expiração daquele token, se você tiver autorizado ele no futuro a acessar os dados por mais tempo do que aquele único token que você entregou, entrega um refresh token junto, você pode passar pelo passo 2 diretamente sem passar pelo passo 1. Né? O usuário precisa novamente fazer a autenticação. A mesma coisa pode acontecer se o acesso for feito diretamente com credenciais. Eu não preciso pedir para o usuário o acesso
para ele não me entregar as credenciais, simplesmente as credenciais já estão registradas no serviço. Obviamente, não é para entregar suas credenciais para qualquer pessoa, né? Esse era o problema que eu estava tentando evitar no início. É quando, de fato, quem está tentando fazer o acesso é a sua própria aplicação, né? É uma aplicação no seu desktop, no cenário peer-to-peer. Você quer fazer o acesso da sua máquina aos recursos que estejam em algum outro lugar. Ou então quando é uma aplicação do tipo machine to machine, né? Máquina conversando com máquina. Aí não tem como um usuário ficar entrando com senha, não. Lá, localmente, cada uma das máquinas tem uma credencial de acesso, ela já entrega diretamente ao invés de pedir para um terceiro, né? O terceiro sou eu. Quem é o dono dos recursos sou eu. Eu quero acessar esses recursos que estão armazenados aí no seu sistema e eu mesmo estou autorizando esse acesso usando a credencial. São formas distintas de fazer essa comunicação, né, essa delegação de acesso, que aí essencialmente dispensa o passo 1. Você não precisa pegar um código para trocar por um token, você vai direto no servidor de autorização e recebe o token correspondente para acessar um servidor de recursos que esteja em outro lugar. E bom, isso é o OAuth, né? O OAuth é para dados diversos que você pode utilizar. E tem um dado específico que é muito importante, muito interessante, que são as identidades dos usuários, que tem o mesmo problema de estarem espalhadas em vários locais. Vou mostrar aqui, você vai se reconhecer no cenário distópico que a gente tem de identidades espalhadas por todos os locais. Então, o OpenID ele surgiu como uma proposta para evitar esse cenário, e isso tudo tem a ver, o conceito do OpenID Connect há muito tempo, tem tudo a ver com conceitos que hoje têm sido discutidos muito fortemente em cenário de descentralização, que é o conceito de identidades digitais verificáveis, ou vários outros nomes aqui, identidade federada, identidade descentralizada, identidade autossoberana, identidade centrada no usuário. São nomes que têm aparecido muito hoje, mas já existem. Há muito tempo foram discutidas e continuam sendo discutidas pela Fundação OpenID há muito tempo. Então, por isso que é interessante conhecer, né, essas soluções voltadas a garantir um maior controle dos usuários sobre as suas próprias identidades, que existem há bastante tempo e eventualmente podem ser integradas em soluções atuais. Então, qual que é o cenário que o OpenID e o OpenID Connect como protocolo tenta resolver? É o seguinte, como é que funciona a gestão de identidades na internet? Você tem entidades, quaisquer, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que elas têm diferentes identidades dentro de sistemas. E por identidade eu quero dizer um conjunto de atributos, né? Então, por exemplo, a minha conta num cenário de jogos é um pouco diferente da minha conta no cenário profissional, né? Os atributos correspondentes são distintos. Os últimos jogos que eu joguei não vão aparecer no meu perfil, na minha identidade profissional. Eles aparecem numa identidade que seja do cenário de entretenimento, né? Para os amigos que jogam comigo saberem o que eu tenho jogado, por exemplo. Então, este é como as identidades se organizam dentro do cenário da web. Você tem entidades com identidades e atributos correspondentes. O legal seria se você conseguisse fazer um controle bom disso aqui, né? Para quem que você entrega cada um dos atributos. Na prática, você acaba tendo que fazer um cenário meio salaminho. Se você tem que se registrar e criar uma conta diferente a cada serviço distinto que você visitar. Então, você tem lá uma conta no Facebook, na Amazon, eBay, LinkedIn, Yahoo, Lifehacker. Cada lugar que você visita, você repete as mesmas informações que estão em outros lugares, né? E você acaba tendo essa dificuldade de controle de como essas informações são utilizadas. Isso é o que é chamado pela Fundação OpenID de modelo centrado no provedor de serviços. Na prática, por mais que as informações sejam suas, o provedor de serviço ele acaba sendo dono das informações. Ele tem informação de uma grande quantidade de usuários e pode fazer o que bem entender com elas, né? Ok, tem leis como a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que dão uma certa cerceada no que o provedor pode fazer, mas na boa, acontece o tempo todo venda de informações dos usuários. E é consentido, tá? Se você leu lá os termos de serviço, todas as 300 páginas que tem nos termos de serviço, em geral,
empresas que, em particular aquelas que dão serviços gratuitos para os usuários, elas dizem que, em contrapartida, elas podem usar os seus dados como elas bem entenderem, né? Com algumas limitações que eles impõem ali, mas na prática vou fazer uso comercial das suas informações, porque afinal de contas eu tenho que ganhar dinheiro, né? Estou te oferecendo um serviço gratuito, tem que tirar de algum lugar recursos para manter esse serviço no ar. Não estou nem fazendo uma crítica direta a isso, mas um modelo muito mais legal seria este aqui, em que a informação é centrada no usuário, né? Eu sou dono da minha identidade, então eu queria fazer um controle, uma gestão das minhas identidades centradas em mim. Eu decido quais serão as identidades que eu vou apresentar em cada um dos locais, né, quais identificadores e quais atributos vão ser acessados pelos diferentes serviços. Então, não preciso criar novas contas, eu sei quem está acessando o quê, pelo menos, enfim, eu tenho meu consentimento quando eu deixo alguém fazer o acesso às minhas informações de identidade. E, bom, se está tudo num lugar só, não tem por que eu ficar me logando em cada um dos sites, né? Isso também permite o conceito conhecido como single sign-on, o login único. Você se loga uma vez só em um site e nos outros sites que você estiver visitando, você simplesmente usa essa identidade que você está, enfim, do site original, né? Desse site no qual você se logou, que é o seu gestor de identidades. Se você está achando que isso aqui é muito parecido com o login com o Google, não é mero acaso. Na verdade, o login com o Google usa exatamente essa tecnologia do OpenID Connect, mas não foi o Google que criou, tá? Isso aqui é uma tecnologia criada pela OpenID Foundation, então não é uma solução de Big Tech, é uma solução que uma Big Tech está utilizando para permitir que os seus usuários façam login de forma facilitada. Na prática, o OpenID Connect, como ele é hoje, né, a segunda versão do OpenID, talvez terceira, mas enfim, a versão atual do OpenID, ele é essencialmente uma camada de identidade em cima do OAuth 2.0. O protocolo é o OAuth 2.0, os exemplos que eu vou mostrar aqui são muito parecidos com o que eu mostrei anteriormente do Printfest acessando o Picasa. A diferença é que ao invés de acessar fotos, eu vou acessar as identidades, a identidade que o usuário está querendo me entregar para acesso a um site qualquer. Então, ao invés de ser um token de acesso, né, como seria no caso do OAuth, é chamado de um token de identificação. Bom, é isso, né? Na prática não é muito diferente do OAuth 2.0, porque ele simplesmente, digamos, delimitou, né, delineou o que é necessário para definir uma identidade em um sistema qualquer. Então, vamos lá. Quando eu tinha mostrado para vocês o OAuth, eu tinha mostrado essas entidades aqui, né? Tinha o cliente, o dono dos recursos, o servidor de autorização e o servidor de recursos. A diferença na nomenclatura do OpenID é que a junção do servidor de autorização com o servidor de recursos é chamado de provedor de identidades, né? Ainda existe o cliente, que é quem quer acessar a identidade dos usuários, e ainda existe o dono do recurso, que é quem controla, né, a identidade como sendo o recurso nesse cenário, que ele permite ou não o acesso à identidade. E aqui eu estou colocando Google e um Google Accounts, né, para fazer o que é o cenário do login com o Google, mas tenha em mente que não precisa ser necessariamente um servidor de uma empresa. O protocolo do OpenID Connect não impede em absolutamente nenhum momento que o próprio usuário crie o seu provedor de identidades. Então, eu sou o Marcos no meu provedor, pura e simplesmente. Então, assim, dá para fazer um cenário peer-to-peer, né, o que eu falei no início, isso aqui não foi criado, né, não foi projetado inicialmente para ser uma solução com elevadíssimo grau de descentralização, em que cada usuário controla a sua própria identidade, mas nada impede você de ter o seu servidor, seu provedor de identidades no seu celular, por exemplo, e fazer as autenticações. A única coisa que, não vou dizer que impede, né, tecnologicamente nada impede, a única coisa que dificulta esse tipo de coisa é a questão política, né? Obviamente o cliente ele tem que aceitar um provedor de identidade arbitrário, no caso o seu celular, como sendo o gerador da identidade. Nada muito absurdo, afinal de contas eu vou criar uma conta ali, eu que estou informando os dados, né, usuário, nome de usuário, data de nascimento e por aí vai, por que eu não posso simplesmente criar o usuário diretamente usando o provedor de identidades, né? Não tem absolutamente nenhuma questão tecnológica que impede isso de acontecer. Política não deveria ter, mas não é muito comum. Precisa de um site como o Google, mas em princípio daria para usar um site qualquer, por exemplo,
o seu celular para fazer a resposta às solicitações de identidade. Então, pense nisso se vocês quiserem construir soluções em cima do OpenID Connect. E aqui tem o funcionamento, então, muito parecido com o Alt, mudei um pouquinho aqui o cenário, ao invés de Printfest e Picasso, eu criei aqui o Hospital St. Peter, e eu criei o meu próprio provedor de identidade, msimplicio.idp.com.br, comprei um domínio ali para ser o meu provedor de identidade, que só fornece identidade para mim, né? Afinal de contas, eu quero fazer algo mais descentralizado. Isso poderia ser qualquer URL. Precisa essencialmente de um endereço IP que saiba falar OpenID Connect para fornecer uma identidade, né? Criei um site que é mais bonitinho, eventualmente. Então, o que aconteceria, né, no cenário do OpenID Connect se eu tentar me logar? Eu coloco ali o meu provedor de identidade como sendo a URL que vai fornecer a identidade para o Hospital St. Peter. O que ele vai fazer é me redirecionar para essa URL com aqueles elementos essenciais do Alt, o Client ID, escopo, URL de redirecionamento e o tipo de resposta. No caso aqui eu fiz como code, podia ser diretamente como token. E especificamente no escopo, para identificar que eu estou tentando acessar uma identidade, né? Eu não, né? O Hospital St. Peter está tentando acessar a identidade do usuário, coloca essa ali como parte do escopo, a palavra reservada OpenID. De resto, é exatamente igual o que eu mostrei no fluxo do OAuth. O resultado final é um ID token que contém as informações necessárias para o Hospital St. Peter para me identificar. E o formato desse token é aquele que eu já tinha falado, né? O mesmo do OAuth, é um JWT, um arquivo de texto que é assinado e pode, inclusive, ser cifrado, né, para dar confidencialidade aos dados. Apenas algumas entidades vão conseguir fazer a decifração de alguns dos atributos que estão contidos naquele token. Então, campos que normalmente aparecem são o issuer, a entidade que fez a emissão do token em si, o subject, ou sujeito, que é a quem aquele token pertence, no caso aqui, Marco Simplício, né, sou eu, um token emitido para mim. Audience, que é a audiência, a quem aquele token se destina. No caso, eu fiz a emissão para o Hospital St. Peter, então é ele que pode fazer a utilização desse dado. E dados de tempo, quando que ele foi emitido, que é o IAT, e qual é a data de expiração, a partir da qual você ignora, né? Fiz logout a partir dessa data. Então, essa é a ideia da data de expiração. Então, obviamente, como isso aqui foi emitido por alguém, né, alguma entidade qualquer, e essencialmente aquela entidade aquele provedor de identidade está dizendo, olha, este aqui é o Marco Simplício, ele se autenticou comigo, ele está dando autorização para eu dizer que é esse usuário, seja porque é um servidor, né, um site no qual confio, seja porque é o meu próprio dispositivo, dá para fazer um cenário altamente descentralizado novamente, por mais que tenha sido construído como uma tecnologia para servidores, não precisa ser necessariamente só baseada em servidores. Pode ser baseada em absolutamente qualquer dispositivo que tenha conexão com a internet que possa fornecer informações de identidade. E, atualmente, né, por mais que tenha esse histórico todo, estou tentando mostrar que a tecnologia para fazer essa gestão de identidades descentralizada existe há bastante tempo, tem uma discussão forte, próprio Fundação OpenID tem discutido a questão dessa credenciais verificáveis, né, a possibilidade de deixar menos centralizado os dados. Tem uma discussão interessante que é o OpenID for VC, OpenID para credenciais verificáveis, que, honestamente, eu li o documento, essencialmente que eles estão dizendo, olha, dá para usar o OpenID para isso, tá? Sempre pode. Vocês estão inventando um monte de coisa, dá uma olhadinha no OpenID Connect, ele é para isso, para tentar dar maior controle para os usuários, para eles poderem fazer a gestão de identidades dele na internet. Então, estou repassando para vocês este recado, que é uma tecnologia bastante interessante para facilitar esse gerenciamento de identidades. Só tem um detalhe importante, que é o lado do verificáveis, tá? Muita da discussão que existe sobre verificabilidade de identidades mas como é que eu garanto que esse token emitido para o Marcos é do Marcos mesmo? Na boa, o único jeito é se você confia no emissor, não tem um outro jeito. Se alguma entidade qualquer emitir um token dizendo que sou eu, um celular de um terceiro, um site qualquer, se o Google resolver falar que eu sou um usuário X qualquer, é o Marco Simplício lá no Google, bom, dá. Né? Então a verificabilidade, no final das contas, depende da confiança no emissor de credenciais, isso é sempre. Tá? E esse é o problema principal das identidades.
saber que aquela identidade corresponde a um usuário específico. Muitas vezes, em cenários centralizados, isso é resolvido simplesmente tentando quebrar qualquer correlação entre o usuário digital, né, a identidade digital de um usuário e a pessoa no mundo físico, né, quando soluções como Bitcoin, Ethereum, né, boa parte dos blockchains e criptomoedas usa simplesmente uma chave pública como identificador, pronto, o problema está resolvido. Né? Dá para verificar que é o dono da chave pública que está fazendo a autenticação, fazendo uma assinatura digital. Ah, mas quem que é o dono da chave pública? Não vou te dizer. Privacidade. Esse é o objetivo. Você quebra esse vínculo, você quebra boa parte das dificuldades de gestão de identidades. Mas, enfim, o OpenID Connect coloca os usuários no controle, permite que ele faça a apresentação das credenciais quando ele bem entender, para quem ele bem entender. Dá para escolher os emissores das credenciais, né? Eu fico falando bastante do Google porque hoje é um dos provedores de identidade maiores do mundo, mas tem outras soluções abertas. Tem a Okta, por exemplo, que é uma solução aberta de gestão de credenciais usando o OpenID Connect. E as credenciais em si elas podem ser apresentadas pelo usuário sem necessariamente interagir com o emissor, né? O emissor faz uma assinatura, gera o token, você pode representar aquela credencial pelo tempo que ela for, digamos, válida, né? Não tiver esperado ainda, e o próprio emissor e o verificador podem interagir entre si sem necessidade de uma relação de confiança prévia. Você pode estabelecer a relação de confiança no momento que aquela identidade é gerada e é entregue. Então é exatamente a mesma ideia de você construir sistemas que se autogerenciam. Né? Assim como você cria uma conta a qualquer momento dentro do site, e nesse momento se gera, digamos, uma relação de confiança de que é aquele usuário que está voltando porque ele apresenta as credenciais novamente, é isso aqui que permite-se usando o OpenID Connect num cenário, por exemplo, de credenciais verificáveis. Sem entrar nos detalhes do documento, o documento é longo, que discute isso aqui. Só fica a recomendação de vocês darem uma olhada para isso. E com esse recado, eu finalizo a aula de hoje sobre delegação de acesso, identidades federadas, tecnologias bastante interessantes para isso. O OT 2.0 OpenID Connect. Nos vemos na próxima aula.